Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Vânia Fonseca, sou professora de português aqui no Curso Sírios. O Curso Sírios é localizado fisicamente em Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas com o advento da pandemia do coronavírus esse ano, nós aumentamos e expandimos o nosso trabalho para o sistema online. Nosso foco é todo nas carreiras militares e a gente tem um trabalho voltado para todos os concursos militares hoje no Brasil. Nós estamos com a nossa turma ESA no 8º simulado e esse 8º simulado foi transformado no primeiro simulado nacional ESA promovido pelo Curso Sírios. No sistema online nós tivemos mais de 1.000 inscritos, desses mais de 1.000, boa parte fez a prova, entregou, mandou o cartão resposta para a gente, foi um sucesso esse simulado. Vamos fazer um segundo simulado nacional no dia 16 de agosto, véspera das provas, da data prevista de prova da ESA. Então espero que vocês estejam todos lá conosco nesse segundo simulado. Esse simulado nacional, se vocês quiserem, vão encontrar ele no site do Curso Sírios, cursosírios.com.br, para vocês acompanharem, fazerem as questões direitinho, se quiserem, enquanto a gente faz esse comentário. Hoje o nosso objetivo é fazer um comentário das questões, então a resolução comentada das questões de português dessa prova. Esse simulado, como o próprio nome já diz, foi montado com o objetivo de imitar bastante o que é a prova da ESA, para que vocês possam ter uma amostra do que espera por vocês nesse dia. A prova de português da ESA tem 12 questões, se não for para uma área específica, tá? Como saúde, música. Para a área geral são 12 questões. Dessas 12 questões, costumam ser 9 ou 10 de português e 3 ou 2 de literatura. Isso não tem uma definição prévia no edital. Aqui no Sírios a gente adotou como padrão 10 de português e 2 de literatura. Das 10 questões de português, costumam aparecer 2 ou 3 de interpretação de texto, então a prova sempre tem um texto de apoio, e as outras de gramática. O nosso padrão aqui no Sírios é fazer 3 de interpretação de texto, 7 de gramática e mais as 2 de literatura com o nosso professor André. Então hoje nós vamos fazer com vocês o comentário das questões que nós elaboramos. As 3 primeiras são de interpretação de texto e as outras 7 serão de gramática, aproveitando as palavras, as expressões, as frases do texto para análise, ok? Se vocês quiserem conferir, a prova está todinha lá no site do Curso Sírios, ok? Nós começamos com um texto chamado Pequenos Delitos, que é uma crônica escrita pelo Valcir Carrasco. Valcir Carrasco é conhecido por ser um autor de novelas da Globo. Mas além de ser autor de novelas, ele é um escritor, como outro qualquer, e ele trabalha muito com as crônicas, publicadas em grandes jornais do país. Esse aqui foi acessado na internet e não num jornal especificamente. Nessa crônica, ele trabalha o que são os pequenos delitos, aquelas coisas que a gente nem considera que sejam delitos, que sejam crimes, que às vezes a gente faz por hábito e esquece que está cometendo um crime. Comer alguma coisa dentro do supermercado e não pagar, né? Receber um troco a mais e não devolver, tentar trocar numa loja um produto que você não comprou nessa loja, entre outros pequenos delitos que ele chama no texto. E ele vai fazendo então um comentário a respeito disso. Aqui nesse vídeo eu não vou ler o texto inteiro para não tomar muito tempo. A gente vai nas questões e, se você quiser, faça a leitura prévia do texto lá na prova que está no site do Sírios, beleza? Então vamos lá? A gente vai para a primeira questão de português, que é a 13ª desse simulado. Ela fala assim, ó: assinale a alternativa correta em relação à crônica de Valcir Carrasco. Vamos lembrar que crônica é um texto narrativo, ele conta uma história. Em geral, não é um texto longo e de estrutura bastante simples, poucos personagens quando há personagens.
que discute um fato cotidiano, um fato do dia a dia, uma coisa que poderia acontecer com qualquer um de nós, na rua, no trabalho, etc. Então, na crônica do Valcir Carrasco, qual seria a única alternativa correta? Na letra A ele fala: os acontecimentos corriqueiros narrados no texto reforçam a ideia de casos isolados que podem apresentar uma ameaça à vida em sociedade por se transformarem em grandes delitos. O que o texto faz é contar esses pequenos delitos. Então, comer um iogurte dentro do supermercado e não pagar, receber um troco a mais e não devolver, esses são pequenos delitos, eles não vão se transformar em grandes delitos. Por mais que alguém que coma um iogurte sem pagar no supermercado depois vire um ladrão, ele vai ser uma exceção. Em geral, isso não se transforma em grandes delitos, o texto pelo menos não fala isso. Então a letra A não pode ser. Na letra B, a crônica reforça acontecimentos do cotidiano, especificamente relacionados à ética da população de Pinheiros. Você vai ver que o bairro citado no texto é Pinheiros, mas ele não fala que esses atos, esses pequenos delitos aconteceram todos nesse bairro. Ele generaliza isso no texto. Então a letra B também não pode ser. Na letra C, o texto retrata uma sociedade que visa se beneficiar, arrumando solução para tudo e dando importância à consequência que os pequenos delitos podem causar à sociedade quando somados. Na verdade, o texto questiona isso. Ele questiona o fato de que a nossa sociedade não pensa, não dá importância às consequências desses pequenos atos. As pessoas continuam cometendo todos eles, não acreditam que eles sejam atos de corrupção, né? Criticam às vezes um governante por corrupção, mas esquecem que esses são pequenos atos de corrupção também. Então ele questiona isso, dizendo que a nossa sociedade deveria dar importância, mas não dá. Então a letra C não pode ser. A letra D, a crônica de Valcir Carrasco, é um texto narrativo curto que traz uma reflexão acerca do comportamento de uma sociedade que possui um código de conduta individualista com a finalidade de levar vantagem em tudo. Aquela velha história da lei de Gerson, lembra? Levar vantagem em tudo, que ficou famoso por causa de uma propaganda feita pelo ex-jogador de futebol Gerson na TV, né? Levar vantagem em tudo. Esse é o brasileiro que ele retrata no texto. Aquele que quer levar vantagem em tudo. Aquele que recebeu um troco a mais, só pensou em si mesmo porque tem dentro do bolso um dinheiro que ele não pensava em contar, e é uma atitude totalmente individualista, porque ele está esquecendo que o caixa vai ter que pagar por ele aquela diferença. Então a resposta dessa questão número 13 é a letra D de dado. Só para conferir, a letra E. Os casos narrados mostram que a sociedade está sempre em busca de superioridade, sem se preocupar em auxiliar o próximo, e que essa falta de solidariedade torna a vida na cidade menos cruel. Bom, primeiro, a falta de solidariedade torna a vida nas cidades mais cruel e não menos. Isso já é um erro na letra E. E o que muito complica numa questão de interpretação de texto são essas palavras muito generalizantes. Sempre, nunca, totalmente. E aqui ele fala que está sempre em busca de superioridade. Bom, o fato da gente cometer esses pequenos delitos na nossa vida não significa que a gente esteja em busca de superioridade. Então, nada na letra E consegue ser aproveitado. Ok? Então, a questão número 13, a resposta é a letra D de dado. A gente vai agora, então, continuando na interpretação de texto, para a questão número 14, ok? Vamos lá? A questão 14 fala assim, acompanha aí, olha. Assinale a alternativa que contenha um episódio correspondente a um delito que o cronista reconheceu já ter praticado. Essa é uma questão difícil. Por quê? Porque você precisa entender uma sutileza que existe nesse texto. Ele narra coisas, obviamente, que outras pessoas fizeram, delitos que outras pessoas cometeram, mas há um determinado momento no texto que ele diz que ele também já fez uma dessas coisas, tá? Então, se você voltar no texto, você vai encontrar um pedacinho que ele diz assim, agora eu vou ler o pedacinho do texto para você poder entender onde que eu quero chegar. Ele abre o primeiro parágrafo dizendo que está no supermercado fazendo as compras do mês.
e que ele começa a observar um senhor magro e grisalho que para diante dos iogurtes, olha em torno, agarra uma garrafinha, abre e vira na boca bem depressa. E ele começa a seguir esse homem dentro do supermercado. E ele vê que esse homem come uvas, abre um pacote de bolacha e come bolachas, né, uma palavra bem paulistana aqui. E ele vai olhando esse homem comendo dentro do supermercado várias coisas e não uma, sem pagar. Isso está no primeiro parágrafo do texto, um delito que não foi cometido por ele, foi cometido por outra pessoa. Mas quando chega no quarto parágrafo, ele fala assim: culposamente lembro de quando vou comprar fruta seca, adoro uva passa, com a desculpa de experimentar pego uma, duas, três, 300. Tá vendo? Então, um delito que ele reconhece que já cometeu é o de comer coisas em lojas sem pagar por elas. Então, essa questão, ela precisava que você compreendesse essa passagem do primeiro para o quarto parágrafo, onde ele faz a ligação com o delito que ele reconhece que já cometeu. Então, a resposta dessa questão é justamente a letra A, quando ele fala de um senhor com jeito de vovozinho e trajes de classe média que consome iogurte, bolachas, uvas tiradas do cacho e um pêssego pequeno no supermercado, mas não paga por esses alimentos consumidos. Isso não foi ele que fez, mas isso faz ele se lembrar de que quando ele vai comer uva passa, ele se aproveita para experimentar algumas. Beleza? Então, 14, a resposta é a letra A. Todos os outros são pequenos delitos, mas não cometidos por ele, cometidos por personagens que ele cita no texto. Na letra B, a pessoa que critica os camelôs, mas comprou o brinquedo para o filho lá. Na letra C, a pessoa que vai vender um livro, né, nessas lojas de livro usado, mas o livro já estava todo escrito pelo filho. Na letra D, o cara que recebe o troco a mais. E na letra E, a pessoa que pede dinheiro emprestado e não paga. Tá? Então, essa foi a questão número 14. Nós vamos para a questão número 15, que é a última de interpretação de texto dessa prova. Ok? Tá lá, olha, o enunciado diz assim: segundo o texto, não pratica, presta atenção nos detalhes de enunciado, correto, incorreto, exceto o não pratica um pequeno delito aquele que. Então, a gente tem que ler as alternativas e pensar, isso é um pequeno delito ou não? Letra A, aquele que consome produtos no supermercado sem pagar. Esse é o primeiro delito que ele cita no texto. Letra B, aquele que devolve um produto sabendo que não tem o direito ou não deveria fazê-lo. Às vezes isso acontece quando a gente faz compras online, né? Você tem 30 dias para se arrepender da compra e devolver o produto. Às vezes nesses 30 dias você já usou o produto pra caramba, né? Então, se aproveitar disso, isso é considerado um pequeno delito. Reconhece que recebeu o troco a mais, mas não devolve a diferença. Um pequeno delito. Na letra D, empresta dinheiro para alguém e não o recebe de volta. Uai, emprestar o dinheiro não é um pequeno delito. Pequeno delito comete aquele que pegou o dinheiro emprestado e não pagou. Então a resposta é a letra D de dado. Aquele que empresta dinheiro não está cometendo um pequeno delito. E na letra E, troca um produto na loja onde não o comprou. É querer também tirar vantagem, considerado um pequeno delito. Então essa é a resposta da número 15, a resposta é a letra D de dado. Agora a gente vai para as questões de gramática dessa prova. Nós selecionamos questões que têm o hábito de cair na prova da ESA. São questões frequentes na prova, recorrentes na prova. Nós escolhemos assuntos como acentuação gráfica, advérbios, trabalho com a palavra que, com a palavra se, que são duas campeãs de prova, processos de formação de palavras, verbos, questões-chave para essa prova da ESA, ok? Então nós vamos começar com a questão número 16, é a primeira de gramática dessa prova e o assunto dela é advérbios, ok? Vamos lá, a questão fala, assinale a alternativa em que o advérbio destacado não tem sentido de modo. Então presta atenção, a questão não te pede o que é um advérbio, você não tem que reconhecer um advérbio, a questão é interpretativa. Você não precisa de conhecimentos gramaticais para fazê-lo.
Todas são palavras terminadas em mente. Olha lá, gulosamente, cautelosamente, culposamente, absolutamente, vitoriosamente. O mente é um sufixo que em português só forma advérbios. Mas ele pode formar advérbios que indicam diversas circunstâncias. Não só de modo. Tem gente que acha que é só advérbio de modo que o mente indica. Não é verdade, tá? Então, você lê a frase e interpreta o sentido dela. Na primeira está assim: percorra as prateleiras do supermercado olhando gulosamente tudo aquilo que é bom. Gulosamente é o modo como eu olho as prateleiras. Letra A, não serve. Letra B, olha em torno cautelosamente. Cautelosamente é o modo como o personagem olha em torno. Na letra C, culposamente, lembro de quando vou comprar fruta seca. Ele se lembra desse episódio de comer uva passa culposamente. O modo como ele se lembra dele é com culpa. Então, culposamente é de modo. Na letra D, a frase fala assim: outra amiga é absolutamente contra camelôs. Absolutamente, ela é totalmente contra. Isso aqui não é ideia de modo, isso é uma ideia de intensidade. Ela é absolutamente contra, ela é totalmente contra, ela é muito contrária. Isso é uma ideia de intensidade. A resposta da número 16 é a letra D de dado. Só para conferir, dá uma olhada na letra E. Termina as compras de barriga cheia, vitoriosamente. É o modo como o personagem termina as compras, vitoriosamente. Questão 16 é uma questão que envolve um tópico gramatical, mas não é feita apenas com gramática. Ok? A questão 17 é uma das campeãs de prova da ESA. Se nós fizermos a contagem do número de vezes que esse tipo de questão, exatamente dessa forma, apareceu na ESA, a gente vai se surpreender, tá? É uma questão relativamente simples, mas precisa saber regra de gramática para ela. Assinale a alternativa em que a dupla de palavras retirada do texto não foi acentuada pela mesma regra. Ok? Então aqui não tem jeito, a gente precisa saber as regras de gramática de acentuação gráfica para verificar a resposta. Na letra A, nós temos a palavra Itália, 3 sílabas. E temos a palavra questionários, ok? Nas duas, a sílaba tônica é a penúltima, portanto é uma palavra paroxítona, e as duas terminam em ditongo. Itália, esse finalzinho fica junto, é um ditongo. Questionários, esse finalzinho fica junto, é um ditongo. Então, paroxítonas terminadas em ditongo, a mesma regra, inclusive a mesma terminação das palavras. Letra A não serve. Na letra B, nós temos mês e só, que são vocábulos com uma única sílaba. A gente chama de monossílabos tônicos. A regra dos monossílabos tônicos diz assim: acentuam-se os monossílabos tônicos que terminam em A, E ou O, seguidos ou não de S. Mês é um monossílabo tônico terminado em E, seguido de S, e só é um monossílabo tônico terminado em O. Nesse caso, é a mesma regra, apesar de variar a terminação. Presta atenção nisso. Então, não pode ser a letra B. Na letra C é que a gente tem um problema. Tá? As palavras são sair e será. Essa até vale a pena a gente escrever aqui no quadro para vocês verem o que acontece com elas. Vamos lá. Sair e será. Olha lá. A palavra sair é separada em sílabas assim. Sa-i. A palavra será é separada em sílabas assim. Será. E a sílaba tônica das duas é a mesma, é a última. Palavras que têm a sílaba tônica na última posição são palavras que a gente denomina oxítonas. Então, cuidado com a pegadinha. Ambas são oxítonas. A tonicidade delas, ou seja, a posição da sílaba tônica, é de palavra oxítona. Só que a regra não é a mesma. Por quê? Apesar de serem duas oxítonas, o que acontece na primeira palavra é que esse A e esse I,
que são duas vogais, aparecem em sílabas separadas. Então, esse I é um I que forma um hiato com a vogal anterior. Por isso, essa é outra regra. Apesar da sílaba tônica ser a última, essa palavra não está acentuada pela regra das oxítonas. Vamos lá. Qual é a regra das oxítonas? Acentuam-se as oxítonas que terminam em A, E, O, EN e ENS. Será oxítona terminada em A. Perfeito. Mas nessa regra não consta oxítonas terminadas em I. Então é porque a palavra sair não foi acentuada pela mesma regra que a palavra será. Ok? Então a resposta dessa questão é a letra C. Uma palavra foi acentuada pela regra dos hiatos. Os hiatos formados pelas letras I e U são acentuados, enquanto será acentuado pela regra das oxítonas. Ok? Na letra D, pêssego e ética tem a sílaba tônica na antepenúltima posição, então são palavras proparoxítonas. E camelôs e você voltam a ser oxítonas, as duas terminadas com a sílaba tônica na última posição, camelô terminado em O, o você terminado em E. Então, na questão 17, letra C, uma questão clássica da prova da ESA, vale a pena ficar de olho, beleza? Vamos lá, a questão 18 já é uma questão com um nível de dificuldade um pouquinho mais alto. Ela trabalha, só apagar aqui porque a gente vai precisar escrever também para ela, ela trabalha com processos de formação de palavras. Questão bastante frequente na prova da ESA também, tá? E ela pode ser feita de maneira bem direta. Quando a gente observa que uma palavra foi formada pela soma de outras duas, nós chamamos esse processo de composição. Então é o que aconteceria, por exemplo, com beija-flor, tá? Com amor perfeito, com segunda-feira. Mas quando a gente percebe que uma palavra tem prefixo, tem sufixo, nós chamamos esse processo de derivação. Então a gente observa esses dois elementos dentro de uma palavra, né? Palavra formada pela soma de outras duas, ou palavra formada por acréscimo de prefixo e ou sufixo, e define o processo pelo qual uma palavra foi formada. Então a questão 18 fala assim: assinale a alternativa em que o processo de formação das palavras destacadas foi mal analisado. Então a gente quer a opção incorreta, tá? Na letra A, nós temos a palavra compras. Cuidado com ela. As compras é um substantivo que denomina uma ação, porque a compra é a ação de comprar. O fato de estar no plural não interfere, tá? Se um substantivo é designativo de uma ação, significa que a palavra que deu origem a ele, ou seja, a palavra primitiva, é um verbo. Então, a palavra compra veio da palavra comprar, ok? E ao invés de a gente acrescentar elementos para formar uma palavra nova, a gente retirou elementos da palavra primitiva. O verbo comprar perdeu esse R e virou o substantivo a compra. A esse processo se dá o nome de derivação regressiva. Exatamente o que está escrito na letra A. Então, ela está correta. É a mesma coisa que acontece com o castigo, que é a ação de castigar. A mesma coisa que acontece com o ataque, que é a ação de atacar. Derivação regressiva, certo? A letra B tem o sufixo eira na palavra prateleira. Então, essa palavra foi formada por derivação com acréscimo de sufixo. Derivação sufixal. Na palavra supermercado, existe o prefixo super, que significa excesso, posição, superior. Então, eu tenho uma palavra formada por derivação com acréscimo de prefixo, derivação prefixal. Correto. A letra D é o nosso problema. É emporcalham. Nós fizemos a questão com as palavras retiradas do texto. Então, nós colocamos compras no plural, emporcalham, flexionado, como estava no texto. O que você faz então? Se é um verbo flexionado, provavelmente você vai ter mais dificuldade. Então, passe esse verbo para o infinitivo, que você vai ter um pouco mais de facilidade. Ó.
Então, emporcalham. Pense nele como emporcalhar. Beleza? Por quê? Porque esse final aqui, ó, é desinência que indica tempo desse verbo. Passa para o infinitivo que você vai ver mais fácil o processo de formação. De onde veio essa palavra? A gente percebe que ela vem da palavra porco. Então a palavra emporcalhar é tornar porco, né? Sujar, porco. Por metáfora, porcos, sujos, sujar. Então, a palavra porco tem o radical porque. Esse é o radical dessa palavra. A esse radical, nós acrescentamos o prefixo em e acrescentamos o sufixo alhar. Olha lá. Então, o radical porco ganhou um prefixo e ganhou também um sufixo. Mas isso não se chama derivação prefixal e sufixal. Por quê? O segredo é aqui, ó. Se eu colocar só o sufixo, eu não formo uma palavra nova. Se eu colocar só o prefixo, eu não formo uma palavra nova. Para formar uma palavra nova, eu preciso acrescentar aqui prefixo e sufixo ao mesmo tempo a esse radical. Esse processo é chamado de derivação parasintética ou simplesmente parassíntese. Derivação parasintética ou parassíntese seria a resposta da letra D. Como aparece prefixal e sufixal, está errado. Vamos falar o que é uma derivação prefixal e sufixal para você ficar com mais certeza. Pega a palavra leal, que é a palavra primitiva. Se eu quiser, eu venho aqui e acrescento o prefixo des e formo desleal. Mas se eu quiser, eu venho aqui e acrescento o sufixo dade e formo lealdade. Posso também formar deslealdade. Isso seria uma derivação prefixal e sufixal, em que eu acrescento o prefixo independentemente de acrescentar o sufixo. E o contrário também, acrescento o sufixo independentemente de acrescentar o prefixo. Dá para ver essa diferença? Matéria que cai também frequentemente na prova da ESA. Beleza? Essa foi a questão 18. Ah, e tá faltando a letra E que eu esqueci. A palavra pão duro. A palavra pão duro, aquele que sovina, né, não abre a mão de jeito nenhum, formada pela soma de duas outras que já existem. O substantivo pão e o adjetivo duro. Isso é uma composição por justaposição, a letra E está correta. Ok? Agora sim nós vamos para 19. A 19, ela teve um probleminha nesse simulado, por erro meu. Né? A gente faz aquele meia-culpa e admite que errar é humano. Então a 19 tem um erro meu, ela foi anulada no simulado, porque na verdade ela ficou com 2 gabaritos. Na hora que eu digitei a questão e que eu montei, eu não prestei atenção no que eu estava fazendo e acabei cometendo um erro aí. Olha lá. Vamos fazer do jeito que ela está, porque vocês vão perceber por que tem 2 gabaritos. Assinale a alternativa em que as flexões verbais foram mal analisadas. Flexão verbal, estou falando de tempo e modo. A gente está falando de presente, passado, futuro, modo indicativo, modo subjuntivo. Todas as frases retiradas do texto, tá? Letra A. Percorra as prateleiras do supermercado. Eu percorro agora, hoje. Isso é presente do indicativo. A ação que acontece no exato momento em que se fala. Então a letra A está perfeita. Letra B. Paguei baratinho. E aí o verbo paguei. Eu paguei ontem, eu paguei no passado. Essa é uma ação começada e terminada no passado. O nome disso é pretérito perfeito do indicativo. A letra B está perfeita. Letra C. Desde que a senhora me diga a verdade. Esse é o episódio lá do texto que a mulher foi trocar um livro numa livraria e aquele livro não tinha sido vendido lá.
A vendedora tem certeza disso, mas a mulher insiste, 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 ela fala, então tá bem, eu troco, desde que a senhora me diga a verdade. Esse diga é uma ação hipotética no presente, a senhora me diga agora, hoje, a verdade, mas é uma hipótese. Uma ação hipotética é o subjuntivo. Então aqui a gente tem o presente do subjuntivo. Até aí estava tudo bem na questão. Na letra D, a gente pegou o verbo estavam. Os questionários internos estavam preenchidos. É a mãe que vai vender o livro infantil e já está tudo escrito pelo filho. Estavam é uma ação passada, mas que teve uma certa noção de continuidade no passado. Então, estavam, verbo terminado com a desinência vá, pertence ao pretérito imperfeito do indicativo e não do subjuntivo, como está aí. Então, pretérito imperfeito do indicativo na letra D seria o correto. E na letra E, a diferença será paga pelo caixa. Será paga é a ação que ainda não ocorreu, é a ação que vai ocorrer após o momento da fala, tá? A ação que ocorre posteriormente ao momento da fala é o futuro. Nesse caso, a gente chama de futuro do presente do indicativo e não futuro do subjuntivo, porque o futuro do subjuntivo ele aponta para uma hipótese para o futuro. O futuro subjuntivo seria assim: quando eu estudar essa matéria, aprenderei mais. Se eu estudar nos cílios, serei aprovado. É futuro do subjuntivo. É uma hipótese para o futuro, não o futuro que indica certeza, que é o será paga que está aí. Esse é o futuro do presente do indicativo. E aí, por erro meu, ficaram dois gabaritos nessa questão, letra D e letra E. Ok? Questão 19. A questão número 20 trabalha com uma das palavrinha pequena, são aquelas palavrinhas que dão trabalho em português, né? Sei que são duas palavras que aparecem muito em prova. Então, na questão 20 eu coloquei aqui a palavra se e depois na questão 22 vai aparecer a palavra que, tá? Cuidado com o enunciado. Assinale a alternativa em que a palavra se tem valor diferente das demais. Um enunciado que não me ajuda. Porque ele não fala o que eu tenho que procurar. Eu sei que eu tenho 5 alternativas e uma vai ser diferente. Beleza? Só que a palavra se, ela pode ter diversos valores em português. A gente tem que começar pelo aspecto morfológico, que é o mais fácil. A que classe aquela palavra pertence. E pode ser que só isso já resolva o problema para a gente. Se não resolver, a gente tem que dar um segundo passo, que é a análise sintática daquela palavra. Qual é a função que ela exerce dentro da frase. Então aqui, como a questão falou, tem valor diferente, mas não me disse qual valor, eu vou começar pelo mais fácil, que é o valor morfológico. Morfologicamente falando, se pode ser uma conjunção ou um pronome pessoal. Se ela for uma conjunção, essa palavra liga duas orações. Essa palavra inicia uma oração nova. Se ela for um pronome, ela está grudada no verbo. Imediatamente antes dele, imediatamente após o verbo, ou até naquela posição que a gente chama de mesóclise, cortando o verbo no meio. Ok? Então vamos lá. Na letra A. Não se trata, eu tenho um pronome se, aparece imediatamente antes de um verbo, não está iniciando uma nova oração, não está ligando orações. Esse se é um pronome. Na letra B, hoje em dia se fala muito, mesma coisa, esse se imediatamente antes de um verbo, aliás, sintaticamente, para quem se lembra, ele seria um índice de indeterminação do sujeito, ele é um pronome. Na letra C, muita gente se sente orgulhosa, olha aí, é sentir-se, esse se acompanha o verbo, ele é um pronome. Na letra D, onde sempre se aceita a devolução. Esse é aquele pronome apassivador, para quem vai lembrar dele na sintaxe. Também acompanha o verbo, também é um pronome. Olha a diferença para a letra E. A letra E fala, como se fosse feio receber o que é seu.
como se fosse feio. É uma palavra se que dá a ideia de condição. Se fosse feio. Esse se que dá a ideia de condição é uma conjunção que introduz uma oração com esse significado. Então ele é uma conjunção condicional, por isso na número 20 a resposta é a letra E, a única valor, a única função diferente das outras. Ok? Número 20 foi. Outro conteúdo bastante frequente na ESA é conjunções. Ou essa matéria será cobrada como orações do período, e a gente pode trabalhar as orações através das conjunções, ou vai ser cobrada uma questão de conjunção especificamente. Aqui a gente botou de conjunção. Ela fala assim: assinale a alternativa em que o valor semântico da conjunção destacada foi incorretamente analisado. Vamos entender o que é valor semântico lá no enunciado. Valor semântico, significado, ok? Sentido. Mas valor semântico não é o significado daquela palavra no dicionário, é o significado daquela palavra no contexto, que pode ser um pouquinho diferente do que o dicionário, do que a gramática prevê para ele, ok? Bom, vale muito a pena memorizar algumas conjunções, porque você faz essas questões mais rápido, ok? Então vamos lá, na letra A, disfarço, mas sigo o homem. São duas ações opostas. O fato de eu ter disfarçado, mas ter continuado seguindo esse homem. O mas é uma conjunção sempre adversativa. Conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Então é a letra A, de cara, o erro dessa questão. Ok? Vamos ver as outras assim mesmo. Não se trata de nenhum MSS, movimento dos 100 supermercado, ou coisa que o valha. O ou é sempre uma conjunção alternativa. Ele aponta para a ideia de troca, alternância entre fatos. Letra B está certa. Letra C. Mas quando podem dar o golpe nas pequenas coisas, muita gente se sente orgulhosa. Quando é uma conjunção que dá a ideia de tempo, então tá aí o valor temporal. Letra C está correta. Letra D. Aliás, vamos voltar na B, o ou é a única conjunção alternativa que a gente tem. Mas na C a gente pode falar de quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, diversas conjunções temporais. Na letra D, eu troco, desde que a senhora me diga a verdade. Desde que aponta para uma ideia de condição para que a vendedora da loja faça a troca. Então, uma conjunção condicional, parente do se, do caso, beleza? E na letra E, já vi gente feliz da vida porque o dono da loja fez confusão nos preços. O dono da loja fazer confusão nos preços é a causa de certas pessoas estarem felizes da vida. Então, esse porquê tem um valor causal. Essa questão, ela facilita a vida da gente porque a gente pode fazer por interpretação. Se eu leio a frase corretamente, eu chego no valor semântico. Ou eu decorei algumas conjunções e faço ela rapidinho também. Beleza? Essa foi a questão 21, a penúltima de português, está acabando o nosso encontro aqui. A última questão é a 22 e aí a gente resolveu falar da palavra que. Esta palavra é uma das que mais aparece em prova, ou em questões objetivas diretas sobre ela, ou em questões que envolvam conhecimentos sobre ela. Então, palavra que é uma palavra importante. Olha o que ela pede aqui. Assinale a alternativa em que a palavra que não aparece como pronome. Tá? Acontece que a palavra que tem pelo menos 8 classificações diferentes. O que pode ser pronome de vários tipos, pode ser conjunção, pode ser substantivo, pode ser advérbio, pode ser preposição. O que pode ser muita coisa. Mas dessas 8, pelo menos, coisas, 2 se sobressaem, que são os principais usos da palavra que. É como pronome relativo e como conjunção. Ok? Então, vamos ver o que acontece nessa questão. Letra A. Não se trata de nenhum MSS.
movimento do sem supermercado ou coisa que o valha. Esse que retoma a palavra antecedente, que é coisa, evitando a sua repetição. Esse que é um pronome relativo. Na letra B, o que vai ser um pronome também, mas um pronome diferente. Cuidado para não cair em armadilha. Que exemplo essa mulher dá ao filho? É um que introduz uma pergunta. Isso também é um pronome, só que é um pronome interrogativo. A questão quer que você assinale a alternativa em que o que não aparece como pronome, só não falou que tipo. Então, na letra B, pronome interrogativo. Na letra C, de repente, tenho mais dinheiro do que eu pensava. Recebi troco a mais, guardei, não devolvi. Tenho mais dinheiro do que eu pensava. Ok? Tenho mais dinheiro é uma oração. Do que eu pensava é outra oração. E elas estabelecem uma ideia de comparação entre dois fatos. Eu ter mais dinheiro e o dinheiro que eu penso que eu tenho. Esse que, então, liga duas orações, é uma conjunção, estabelecendo entre elas uma ideia de comparação. Ele é uma conjunção comparativa. Então, a resposta do número 22 é a letra C. Mas para conferir, vamos terminar. Na letra D, outra coisa que odeio é emprestar e não receber. Esse que retoma a palavra coisa, ele é um pronome relativo. E na letra E, como se fosse feio receber o que é seu. Olha uma dica. Todas as vezes que você tiver a expressão o que, os que e as que, esse que é pronome relativo. E esse o que está antes é pronome demonstrativo. Isso não precisa parar para pensar, tá? Então, como se fosse feio receber aquilo que é seu. Nesse tipo de expressão, o que é sempre um pronome relativo. Ok? Então, a resposta 22, letra C, em que o que é uma conjunção comparativa. Tá certo? A gente fica por aqui, nesse vídeo. Desejando a todos vocês que pretendem fazer a prova da ESA desse ano uma boa prova, bons estudos, e estejam conosco aí no nosso segundo simulado nacional ESA, no dia 16 de agosto, às vésperas da prova da ESA, para você se testar mais um pouquinho. A gente está aqui, Cursos Sírios, à disposição de vocês. Tchau, tudo de bom, fiquem com Deus.